No Histórias de Vida de hoje, vamos conhecer uma trajetória de superação, força e recomeço de um homem que conheceu o esporte ainda jovem, mas que também conheceu cedo os desafios da vida fora das competições. Wagner Bortolato é atualmente atleta de luta de braço, campeão mundial, treinador e palestrante, e vai contar pra gente um pouco dos desafios que enfrentou para alcançar esses sonhos. Wagner, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vindo ao Histórias de Vida. Obrigado, é um prazer. Obrigado pelo convite. Então, eu atualmente também entrei para o Power Biceps, onde eu fui campeão no Arnold Classic. Eu também sou atleta de Strongman, sou personal trainer e sou contratado da Growth. Então, tem uma pacoteira aí que dá pra... Muita coisa. E pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida antes das competições. A sua infância, onde você cresceu. Eu sou nascido aqui em Indaiatuba mesmo, tenho 46 anos, né? E cresci aqui, não cheguei a sair. Eu perdi minha mãe cedo, eu tinha um ano quando ela faleceu. Ela infartou. Não sei muito bem as consequências desse... Aí quem me criou foi minha avó paterna, até os 9. Daí meu pai casou de novo. Aí começou a saga. Certo. E no caso, a luta de braço para você nessa fase assim, da infância, era uma brincadeira? A luta de braço entrou depois que eu fui pro sítio. Que eu acabei saindo... Meu pai se casou de novo, eu tinha 9, daí com 12 anos eu meio que fiquei saindo pra rua, enfim, fiz de tudo. Não desmerecendo nenhum trabalho, eu já catei papelão, engraxei sapato, vendi sorvete, enfim. Aí eu estava meio que me perdendo aqui em Indaiatuba, aí a minha avó acabou falando para eu e meu irmão se a gente não queria ir pro sítio, morar com meu tio, pra ver se... Eu tive uma amiga, tia Joana, para ver se eu não me perderia nesse caminho. Aí nós aceitamos, fomos para lá, e foi lá, plantando tomate, que tirando nos barracões lá e nas vendinhas lá, que eu acabei descobrindo que tinha um pouquinho de força. Isso foi na minha fase de crescimento, né? Eu tinha uns 14, 15 anos. Então, foi a partir daí que aí depois só resumindo, depois de tudo isso aí, desse momento no sítio, que eu voltei para a cidade, eu bebi dos 12 aos 37 e fumei dos 12 aos 25. Aí voltamos para a cidade, os patrões foram embora para o Japão, e aí eu estava numa fase de depressão, né? Naquela época a depressão era taxada até como falar. Hoje é uma doença, né? Mas antes era tipo frescura, né? Uma frescura, E nunca foi, né? Nunca foi, né? E tem que ser tratada, né? E quando que depois que você descobriu a sua força, você começou a competir, viu que ali poderia ser um esporte mesmo para você? Foi quando eu voltei com uma possível depressão. Falei, preciso ocupar minha cabeça, né? Eu falei, luta de braço. Foi onde eu procurei a Confederação Brasileira, que se encontrava no SESI. Aí lá era no SESI e na SESI, naquela em frente ao SESI. Aí lá eu comecei a treinar entre 1999 e 2000. Eu comecei junto, a musculação e a luta de braço. Aí, entre 2000 e 2005 eu só perdi. Eu ganhei um estreante, aqui em Indaiatuba mesmo, que foi em 2001. E aí até 2005 eu só levei paulada. Fui muito otimista, porque ganhava uns regionalzinhos ali. Aí em 2005 eu fui campeão paulista, em cima de um atleta de ponta, que é o Marcos Moça, que já faleceu há algum tempo. Aí foi onde eu apareci. Quem que é esse cabeçudo? Eu pesava 90 quilos, né? Hoje eu peso 160, né? Quem que é esse cabeçudo? Até meu apelido era Cabeção, né? Ainda é, né? De onde saiu esse cara que ganhou do Mosca, né? Aí em 2005 eu fui campeão paulista,
em 2006, e foi o ano que eu parei de fumar. Eu fumei dos 12 aos 25. Então, eu parei de fumar em 2005. Eu sou de 80, né? Foi onde eu fui campeão paulista. Aí eu já me achei o gigantesco. Foi onde a soberba precede a queda, né? Eu já subi em saltos altos. Aí o brasileiro foi aqui em Indaiatuba, eu achando que ia bagaçar, levei paulada aqui. Aí foi onde eu conversei com a força maior, baixei a bola. Aí em 2006 começou a minha ascensão. Aí nesse rolê eu fui 26 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão mundial, 2 vezes campeão sul-americano, 1 pan-americano, campeão World Classic, campeão top 8 na Bulgária, e regional a perder de vista. Né? Mas ainda aí quando eu estava com a história concluída, eu consegui. Aí eu tive algumas perdas na vida, que fiquei sem chão e acabei me entregando pro álcool. Eu já bebia, só que de 2014 até o final de 2017 eu me entreguei. Era praticamente um suicídio indireto. Eu sabia o que eu estava fazendo. Bebi em torno de 3 litros de vodka por dia. Aí o pessoal fala assim, nossa, é mentira, que ninguém consegue beber durante 3 anos. Eu bebia. O que aconteceu? Eu tinha massa muscular para comer. Então eu perdi 50 quilos nesse período. Aí eu tive um sinal divinal, de novo uma conversa com a força maior, e vi que eu não ia morrer daquele jeito. Decidi não morrer daquela forma. Né? Aí começou-se a volta por cima de novo, do fundo do poço, que eu cheguei a ficar na rua. Assim, as pessoas se afastaram de mim, ficou meia dúzia, né? E não tá errado, né? Porque ninguém quer ficar do lado de quem não quer se ajudar, né? Então eu acabei... Aí foi onde eu conscientizei, tive algumas ajudas, né? Quando eu arrumei emprego de novo, mas foi um processo formiguinha, né? Para eu voltar... Eu parei de beber dia 18 de fevereiro de 2018, então faz 8 anos que eu parei, né? É caso encerrado. Assim, existe a frase só por hoje, mas no meu caso é encerrado. Nada na Terra faz me beber mais. A gente fala que não, não. No meu caso, eu respeito, mas no meu caso é encerrado. Você pode esfregar um copo na minha cara que não tem problema. Sim. Todo mundo pode beber, que eu me blindei quanto a isso, sabe? Sim. E sei que eu não... Não é que eu não posso, eu não quero. Ponto, né? Você tomou essa decisão. E o que fez você reverter aquela situação que você estava passando naquele momento? É uma coisa bem espiritual, sem citar religiões, né? Eu jogava baralho perto da minha casa, dava uns 10 minutos a pé, tranca. Eu estava jogando baralho lá, só que eu não olhava no espelho fazia mais de 2 anos, né? Eu não olhava no espelho. Daí, eu sempre fui sarrista, né? Até hoje sou sarrista, né? Adoro um sarro. Aí eu tirei sarro de um tiozinho lá que perdeu, fez umas cagadas lá e perdeu, desculpa o termo, né? Eu tirei sarro dele, ele me peitou, um tiozinho de uns 450 anos, sabe, morto. Mas eu tava mais morto que ele, né? Por isso que ele me peitou. Aí foi onde eu assustei. Falei, nossa, o tiozinho peitou. Eu tinha tomado 1 garrafa de vodka, então eu tava sóbrio. Os seus padrões da época, né? Os 3 litros, né? Aí eu fiquei com aquele tiozinho na cabeça, eu acho que aquele tiozinho era um anjo. Aí o tiozinho, na minha cabeça, entrou, todo mundo deixa disso, né? Falei, caramba, o tiozinho me peitou, o que aconteceu comigo, né? E fui pra casa, aí eu acho que eu sentia que alguma coisa falando, eu ia morrer naquela semana, né? Eu tenho certeza que eu ia morrer naquela semana. Eu tive cirrose, entrei em 6 coma alcoólico, nesse decorrer tudo, tive índice de esquizofrenia, e aí é agora, esse é o último sinal. Eu tive vários sinais ali, só que não pegava, né? Sim. Mas essa foi a puxada de tapete, né? Esse tiozinho me peitava. Aí eu fui pra casa, eu carregava a tag do portão no pescoço, porque eu já tinha perdido tudo, pelo menos para entrar em casa. Eu ficava na rua, mas eu tinha minha casa ainda, que eu tenho até hoje, né? No apartamento. Né? Aí eu subi, alguma coisa me empurrou pro espelho.
Quando eu abri a porta, algo me empurrou pro espelho. Olha pro espelho. E te enxerga, né? Nossa, quando eu me vi no espelho, falei, ai, por isso que o tiozinho me peitou. Eu tava literalmente zumbizando, sabe? Olho muito fundo, muito magro, irreconhecível. Eu me arrepio. Foi aí que eu coloquei a culpa em Deus, como eu tinha colocado em outros momentos da minha vida. Eu falei assim, por que o Senhor me abandonou de novo, né? Eu sempre, lá atrás, antes de adquirir determinado conhecimento, eu coloquei a culpa em Deus por ele ter tirado minha mãe. Aí, ao decorrer da vida, eu evoluí em alguns quesitos e entendi. Só que daí eu culpei ele de novo. Por que o Senhor me abandonou de novo, né? Aí eu senti um peso no ombro. Era Deus conversando comigo naquele momento. É até difícil, até de acreditar, né? Mas ele falou assim, não, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive aqui. Foi sua escolha. E agora está nas suas mãos de novo. Aí eu descambei, né? Chorar ali mesmo, né? Aí eu coloquei na cabeça que eu não ia morrer daquele jeito. Falei, não, ainda tem história para eu escrever ainda. Aí para eu parar de beber 3 litros de vodka por dia, nossa, que tremedeira. Difícil. Eu tive que ter atitude formada, né? E aí vem as provas e expiações para você não conseguir concluir a meta, né? Vem as coisas ruins, né? Sim. E nesse tempo que você se entregou ao álcool, né? Você parou totalmente de competir? E como que foi para você retomar as competições? Em 2017 eu ainda fiz uma luta com o Mirtalé Azanov. Eu tive uma queda em 2016, eu subi um pouquinho em 2017, eu lutei com o Mirtalé em Campinas. Eu ganhei 3-2, mas ali foi Deus também. Eu não estava comendo, não estava suplementando, não estava treinando. O que me clareou também, né? Mais uma, né? Tô pra você aí, pra você seguir em frente. Aí isso foi no final de 2017. Aí ainda chutei o balde no final do ano. Aí foi onde eu parei de beber em 2018, dia 18 de fevereiro. E voltei a competir em dezembro, que eu lutei contra o Michael Todd em Campinas, ganhei dele de 5-0. Aí eu explodi de novo. Sim. Aí em 2019... eu consegui uma luta com o Devon Larratt, do Canadá. Eu perdi de 3-1, mas por eu ter ganhado uma luta, os holofotes giraram para mim de novo. Sim. Aí, cada mergulho um flash. Né? Aí voltou a dar uma guinada na carreira, né? Sim. E atualmente, você faz também treinamentos, né? Treina outros atletas. Eu sou técnico da equipe de Indaiatuba, né? Que tem em torno de aproximadamente 70 atletas. Sim. E também é palestrante. Como que é para você essa outra fase da vida? Ah, sensacional, porque eu acredito que nada na vida é por acaso, né? Eu tinha que passar por isso. A minha mãe, ela foi retirada de cena para que eu estivesse aqui hoje dando essa entrevista, né? Senão eu estaria. Sim. Ou talvez eu acredito que para ajudar algumas pessoas, a minha história de vida, não que a minha história tenha sido a pior de todas, senão acaba causando um vitimismo, né? Existem histórias bem piores que a minha, né? Mas eu tenho a chance de contar a minha história, essa volta por cima do fundo do poço, a supostamente o topo da montanha de novo. Então, é um sonho realizado de poder ajudar as pessoas através do que aconteceu comigo. É claro que olhando de fora da ilha agora é diferente, né? Aí você vai me perguntar assim, mas você voltaria lá atrás e passaria tudo de novo? Peraí, se fosse para estar aqui eu passaria tudo de novo, mas se fosse sem saber, não. Acho que não, passar todo aquele rolê, nossa. Agora se eu soubesse que esse seria o desfecho, com certeza passaria tudo que eu passei de novo, principalmente para conseguir ajudar as pessoas que precisam. E Wagner, para a gente encerrar, se você pudesse passar uma mensagem para alguém que se encontra na mesma situação que você se encontrava naquela época, tecnicamente assim, no fundo do poço, o que você diria? Que você, independente de qualquer coisa, você nunca está sozinho. Tem pessoas que gostam de você, assim como eu falei de Deus, agora Deus está ao seu lado, Ele está ali. Então, e ninguém consegue nada nesse mundo sozinho, e você não está sozinho. E tem muita coisa para todos, tem muita coisa a ser vivida, ou seja, viver e não sobreviver. A minha fase da vida, eu passei uma fase sobrevivendo, né? Esqueci de viver.
Foram 3 anos perdidos, né? Jogados no lixo, entre aspas, né? Que eu consegui resgatar, aprender com esses erros, né? Mas então, nunca é tarde para ser feliz e você merece o melhor. Então, é sua escolha, livre-arbítrio. É o maior poder da Terra, livre-arbítrio. Então, ninguém tem culpa de nada. Como eu coloquei culpa em Deus, ele não tem culpa. A culpa era minha, eu que estava escolhendo. Então, é sua escolha, ação e reação. Se você plantar morango, você colhe morango. Se você plantar abacaxi, você pode plantar abacaxi. Você vai colher o que plantar. Então, plante o bem, que você vai colher o bem. Às vezes demora, mas tem que ter paciência, né? Um exemplo que eu dou é que, a partir do momento que você cria uma dúvida na sua mente, você já sabe o que é certo e o que é errado. Só que está pendendo para o erro, porque a porta do erro é gigantesca. E o que é certo, você passa apertado. É um caminho estreito, né? Daí você cai para onde? O mais fácil, né? Então respira, pensa no que vai fazer, porque uma atitude, a questão de 1 minuto pode mudar a sua vida, né? Tanto para o bem como para o mal. Então respira, pensa, faz o certo, que um dia vai dar certo. Wagner, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história de superação e de recomeço. Eu que agradeço. Pessoal, e esse foi o História de Vida. Espero que você tenha se inspirado com a história do Wagner e até o próximo programa.